Bom, segunda-feira é um dia teoricamente mais tranquilo no noticiário, geralmente sem sessões no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, mas ao menos no Jota não significa que é um dia em que o leitor fica sem informações e análises aprofundadas, afinal, todo começo de semana publicamos a coluna O Mundo Fora dos Autos, escrita por Cássio Casagrande. Cássio Casagrande é procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense e, desde abril de 2018, colunista do Jota. A coluna de Cássio Casagrande, uma das mais lidas, mais bem escritas e mais interessantes do Jota, sai do mundo digital e agora vira livro, O Mundo Fora dos Autos. Tenho aqui em mãos, lançado pela editora Lumens Juris. E para saber um pouco mais sobre o livro e a origem da coluna, eu tenho o prazer de conversar com Cássio. Cássio, muito obrigado pela sua atenção e pela disponibilidade para conversar aqui com os leitores, espectadores do Jota, para saber um pouco mais sobre o seu livro. Boa tarde, Érico. É um grande prazer conversar com você. Quero também saudar aos assinantes, aos leitores, aos ouvintes e espectadores do Jota. Legal, Cássio. Bom, então começando do começo, lá nas origens da coluna, eu quero saber como que surgiu essa coluna, Cássio, e o nome dela, O Mundo Fora dos Autos, que é o nome da coluna, o nome do livro também que você lançou há pouco. Eu comecei a contribuir com o Jota, foi em 2016. Comecei a enviar alguns artigos esparsos, foi na época, inclusive, do impeachment da presidente Dilma, fazendo alguns paralelos sobre impeachment no Brasil e nos Estados Unidos. E depois também escrevi outros artigos durante a reforma trabalhista, também falando do modelo de trabalho dos Estados Unidos. E, para minha sorte, os artigos tiveram boa repercussão, muitos leitores. Em razão disso, eu recebi um convite, na época do Calel Coura, editor, e também do Felipe Recondo, que é fundador do Jota, para escrever uma coluna regular. Não é? E aí eu escolhi esse nome, O Mundo Fora dos Autos, porque eu acho que reflete bem o propósito da coluna, que é debater assuntos para além dos processos, para além da dogmática jurídica. Existe no direito, nós conhecemos uma expressão, não é, que o mundo do juiz é o mundo dos autos, não é? Aquela ideia de que o juiz só vai julgar com base nas provas, que é uma ideia importante, é claro, mas eu queria ir além dos processos, né? Discutir o direito como um fenômeno vivo, discutir o direito dentro da ideia de cultura judiciária, num aspecto mais amplo, que não apenas o leitor especializado em assuntos jurídicos possa ler, mas também o público em geral, até porque o Jota, né, vem conquistando também uma audiência que vai além dos profissionais do direito. Então, eu tento estabelecer esse diálogo, né, que a ideia de conversar para além do juridiquês, vamos dizer assim. E escolhi fazer isso nessa linguagem, portanto, de crônica, de ensaio, como se fosse uma conversa realmente com o leitor. Uhum. Na apresentação do livro, você conta que lá em 2016 quem te provocou foi uma aluna. Qual que foi a provocação que ela fez para você, que ela te sugeriu, por que você não escreve mais sobre isso? Como que foi essa conversa? Foi na sala de aula? Foi uma troca de mensagens? E qual que foi a provocação dela lá em 2016? Essa sua pergunta é muito interessante, Érico, porque uma das vantagens, né, de você ser professor é que você é constantemente instigado pelos alunos, e eu tento aproveitar essa experiência da sala de aula, a experiência do magistério, para também trazer assuntos para a coluna do Jota, né? E foi o que aconteceu nessa ocasião. Essa aluna minha, Marina, até eu fiz questão de registrar o nome dela aí na introdução do livro, ela chegou para mim e fez uma pergunta que todos estavam fazendo, né? Professora, afinal, o que está acontecendo? É impeachment ou é golpe? Né? Havia um grande debate sobre isso. E eu até fiquei um pouco assim, né, na hora com a pergunta, é uma pergunta que você não responde, né, sim ou não. Existem várias nuances, havia ali certos aspectos que diziam respeito à compreensão do próprio fenômeno do impeachment. Né? Então eu falei, não, já que você está me fazendo essa pergunta, nós vamos dar uma aula sobre impeachment na próxima semana. E aí elaborei uma aula especificamente sobre esse tema, até para provocar, né, a participação dos alunos, era um tema muito candente, então. E essa aula virou esse artigo que eu publiquei em 2016, foi, aliás, meu primeiro artigo no Jota, né? E para minha felicidade também, foi um artigo que foi muito comentado, muito lido, teve um grande número de acessos, e eu aproveitei, né, essa ideia de trazer as contribuições de sala de aula em outras colunas também. Frequentemente eu estou contando, né, experiências de sala de aula, debates que eu tenho com os alunos e com a comunidade acadêmica em geral. Uhum. Você já falou um pouco que o formato do texto foge do juridiquês. Por que você escolheu esse formato de crônica ou ensaio? E junto com essa pergunta,
tem algum articulista de algum jornal ou revista que você se inspira, que você gosta, que você usa como inspiração na hora de escrever? Ah, sim. Bom, a pergunta inicial é essa, né, da crônica. Eu realmente me considero um cronista do direito, né? Eu gosto de trazer o direito para aqueles assuntos da semana, assuntos do cotidiano, assuntos que estão sendo discutidos e aproximar esses temas do mundo judiciário, né? Seja no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, que eu também acompanho, como nós vamos conversar depois. Então, eu realmente optei, né, por escrever até num estilo um pouco mais literário, vamos dizer assim, explorando a crônica. Eu sempre fui muito, você perguntou, né, sempre fui muito leitor de crônica, né, dos grandes cronistas brasileiros, como Rubem Braga, Nelson Rodrigues, entre outros, e também me perguntou sobre os cronistas atuais, né? Eu tenho grande admiração pelo João Pereira Coutinho, né, que é português, escreve na Folha de São Paulo, acho ele um grande talento, ele também escreve uma crônica. Eu gosto muito também, gostava, né, ele parou de escrever o Lucas Mendes, né, que é correspondente em Nova York. Ele tinha uma coluna que ele escrevia na BBC News, escreveu por longos anos essa coluna, e eu gostava muito também do estilo de crônica dele. Então eu procuro não só escrever crônica, mas ler muita crônica para aprender também com os grandes cronistas. Uhum. Agora, um assunto recorrente nas crônicas, nas colunas, é o direito comparado Brasil-Estados Unidos. Como que surgiu, Cássio, esse seu interesse pelo direito americano e como surgiu a ideia de comparar o que acontece lá nos Estados Unidos com o que acontece aqui no Brasil? Essa é uma história também bastante interessante. Quando eu fiz doutorado ali pelos anos 2000, né, 2006, 2007, 2008, eu fui orientado pelo professor Luiz Werneck Viana, e ele é um grande estudioso da judicialização da política, um sociólogo. E ele usava muito um livro de um professor norte-americano chamado John Merriman. Esse professor da Universidade de Stanford, da Califórnia, ele faleceu uns 3 ou 4 anos atrás, mas ele era um dos maiores estudiosos do direito comparado. E ele escreveu um livro muito importante chamado A Tradição da Civil Law, The Civil Law Tradition. Eu li esse livro no doutorado em inglês, porque não havia tradução para o português. E depois que eu terminei o doutorado, eu sugeri ao meu editor que traduzisse esse livro, e ele acabou me encarregando a mim mesmo de fazer a tradução, né? E aí eu entrei em contato com o professor Merriman, lá na Califórnia, inicialmente por e-mail. Ele ficou muito empolgado com a ideia de traduzir o livro dele para o português. Eu comecei a trabalhar nessa tradução. E o livro dele, claro, embora ele apresente ao leitor dos Estados Unidos o que é o sistema da civil law, não é, que é o sistema prevalecente na Europa continental, na América Latina, ele fala muito da common law, não é, tal como praticada nos Estados Unidos. E, claro, um trabalho de tradução, ele não se resume a você encontrar o vocabulário correto. Você tem que entender o contexto por trás, ainda mais uma tradução de um assunto específico, como é o direito. Então, eu tive também que estudar muitos aspectos da common law, e depois o professor me convidou para fazer uma visita lá a ele, à Universidade de Stanford, onde ele também me instigou, né, com algumas ideias sobre o direito nos Estados Unidos, e aí surgiu esse meu interesse. Eu comecei a me aprofundar, e em 2010 eu entrei na Universidade Federal Fluminense, né, um concurso para professor, onde eu comecei a dar aulas de Direito Constitucional, que é a minha cadeira. Eu sou professor de Direito Constitucional na UF, e lá eu aproximei, digamos assim, esse campo do direito constitucional do direito comparado, estudando muito o direito constitucional dos Estados Unidos, né, que sempre teve uma importância muito grande aqui no Brasil, já que as instituições constitucionais americanas, elas sempre exerceram muita influência aqui em nosso país, especialmente depois da Constituição Republicana, de 1891. Então, eu comecei esse diálogo, comecei a ministrar matérias na UF sobre história constitucional dos Estados Unidos, Suprema Corte. Então, aproximei, né, essa minha pesquisa acadêmica, essa minha linha de trabalho na universidade, também dos leitores. Então, por isso, eu sempre acompanho muito o que os tribunais americanos estão decidindo, acompanho muito os debates jurídicos nos Estados Unidos, né? Mesmo estando aqui no Brasil, hoje nós temos essa facilidade da internet de poder acompanhar um julgamento da Suprema Corte praticamente na mesma hora em que ele acontece, não é? A decisão é divulgada lá, nós já temos aqui a cópia da decisão na mesma hora que alguém que está em Washington. É uma coisa maravilhosa.
Então, eu realmente procuro acompanhar esses debates, não só no mundo judiciário, mas na imprensa americana, né? Acompanho o New York Times, Washington Post, Associated Press, nas colunas que cobrem o Poder Judiciário, que cobrem a Suprema Corte, e tento aí, né, conversar com os leitores também sobre esse tema, que é um tema que me interessa bastante. Uhum. Até pegando um gancho no que você falou agora, que acompanha a grande mídia, você vê muita diferença da cobertura da grande mídia, o equivalente ao Estado, a Folha de São Paulo daqui com a grande mídia de lá, e se os Estados Unidos têm um equivalente ao Jota, que tem um foco específico na cobertura do judiciário, ou a grande mídia já faz uma cobertura ampla de assuntos ligados ao mundo jurídico? Os americanos têm uma tradição muito longa, né, de cobertura do judiciário. Até porque, Érico, veja, foi lá nos Estados Unidos onde se começou, não é, essa ideia, se começou a perceber, na verdade, que o poder judiciário ele impacta na vida das pessoas, né? E o próprio fenômeno da judicialização da política é um fenômeno que é tipicamente de origem americana. Então, a imprensa lá, isso desde muito cedo, no século XX, ela sempre acompanhou muito atentamente o Poder Judiciário, não é? E começou lá também esse movimento de jornalistas especializados em Poder Judiciário, né? Que no Brasil é algo relativamente recente, né? Eu observo que os próprios fundadores do Jota, né, foram jornalistas que, digamos assim, acabaram se especializando em cobertura do Poder Judiciário, e isso aconteceu aí nos anos 90, anos 2000, justamente pelo fato de que depois da Constituição de 88, o nosso Poder Judiciário também começou a ter um perfil, vamos dizer assim, um perfil americano, não é? De judicialização, de decisões que afetam o sistema político, de decisões que afetam a economia, que afetam o dia a dia do cidadão. Então, os grandes jornais, né, como a Folha, o Estado, o Globo, eles perceberam que também, como acontecia nos Estados Unidos, era necessário ter essa cobertura especializada, né, de jornalistas especializadas em direito, em poder judiciário, e isso foi surgindo espontaneamente. Eu até acredito, né, que o próprio Jota é um resultado disso, na medida em que, né, os jornalistas que criaram o Jota, eles vieram exatamente desse movimento, né, dos grandes jornalões, vamos dizer, de especializar a cobertura no judiciário, que permanece até hoje, né? E o Jota, né, vem numa linha que também existe nos Estados Unidos, de sites especializados, né, em cobertura do poder judiciário, né? E eu acho que o Jota aí está levando uma grande vantagem porque ele consegue fugir, vamos dizer assim, da bolha do meio jurídico, né? Embora, claro, ele seja muito lido por advogados, por juízes, por estudantes de direito, por membros do MP, mas tem muita gente das empresas, do setor econômico, da administração pública, que lê o Jota também. Então, eu acho que o grande mérito do Jota, e eu tento refletir isso na minha coluna, no sentido, né, de ter um diálogo que não se resuma a falar apenas para o profissional do direito, acho que o grande mérito do Jota é alcançar o grande público para conversar sobre o direito e sobre a justiça numa linguagem que todos entendem. Uhum. Agora, falando da sua coluna, muitas decisões recentes aqui do Supremo Tribunal Federal guardam alguma semelhança com decisões célebres lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, e você aponta isso em vários artigos do livro que foram publicados no site do Jota também. Como que você vê esse fenômeno de certa semelhança e por que ele está ocorrendo agora, ou sempre ocorreu e agora a gente tem uma lupa sobre essas decisões? Eu acho que esse fenômeno ele é mais recente, né? Quando eu falo mais recente, é mais dos últimos 20 anos, talvez 30 anos. Justamente porque muito do que era decidido no legislativo passou a ser decidido no judiciário, né? Então, mesmo decisões que foram tomadas pelo legislativo acabam sendo levadas ao poder judiciário. Semelhantemente, como você observou, ao que ocorre nos Estados Unidos e na Suprema Corte. Um exemplo claro, né, que eu abordo aí, ou dois exemplos que eu posso me lembrar agora, é com relação à questão do sacrifício de animais em rituais religiosos, não é? Em que houve uma lei do Rio Grande do Sul que permitia, digamos assim, essa conduta e cuja constitucionalidade foi levada ao Supremo Tribunal Federal, questão que já havia, de fato, sido objeto de apreciação também na Suprema Corte dos Estados Unidos, num caso que aconteceu na Flórida, não é? Onde havia lá uma religião
muito semelhante ao nosso candomblé, não é? Que era dos imigrantes cubanos que viviam ali na Flórida, em que eles faziam também sacrifícios de pequenos animais, não é? E um dado condado lá da Flórida criou uma lei proibindo esse tipo de sacrifício. A questão acabou sendo levada à Suprema Corte, né? Porque se alegava a liberdade religiosa desse grupo em promover os seus rituais, e a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou aquela lei local inconstitucional, entendendo que esse grupo religioso poderia sim fazer os sacrifícios de animais, decisão que foi a mesma, né, anos depois, no Supremo Tribunal Federal. E um outro caso também, que eu cito no meu livro, um artigo que foi publicado no Jota, é o do homeschooling, né? Ou seja, que é o direito, se há um direito de os pais não matricularem os seus filhos no ensino fundamental para que eles sejam ensinados em casa, né? Até essa própria expressão homeschooling, né? Como percebemos no inglês, ela se originou nos Estados Unidos, porque essa é uma tendência lá, mas o fato é que no ensino fundamental e não é permitido também nos Estados Unidos não matricular as crianças, não é? Com algumas exceções. Então, esse também foi um caso, como nós acompanhamos recentemente, até no Supremo Tribunal Federal, né? Em que o Supremo Tribunal Federal apreciou exatamente essa questão. Embora lá na Suprema Corte dos Estados Unidos também tinha um elemento religioso, esse é o caso, estou me referindo ao caso Yoder, de 1972, não é? E que envolvia a comunidade Amish, que tem uma concepção, vamos dizer assim, religiosa um pouco diferente, entendem que depois do ensino fundamental, os adolescentes não precisam ir ao ensino médio, né? Isso contrariava lá uma lei local também, e a questão acabou na Suprema Corte, mas que decidiu, nesse caso, favoravelmente a não matrícula, né, dos adolescentes no ensino médio. Embora o caso não seja rigorosamente igual, mas tinha muitas nuances, né, que permitiam essa comparação. Isso, como você observou muito bem, tem acontecido em vários casos, né? Nós tivemos um outro episódio recentemente, que foi a questão do imposto sindical, que foi debatida no Supremo, e também lá na Suprema Corte, embora, veja, Érico, é interessante observar isso, muitas vezes, né, ocorre também uma apropriação inadequada da jurisprudência da Suprema Corte aqui para o Brasil. Foi o que aconteceu nesse caso aí do imposto sindical, né? Porque às vezes a Suprema Corte não está decidindo exatamente esse tema e o Supremo vem aqui e, né, importa essa decisão sem o devido cuidado. E eu tenho procurado, inclusive, apontar, né, essa inadequada aplicação do direito americano à realidade brasileira em determinadas circunstâncias. Uhum. Agora, alguns artigos você também aborda a relação da política e do direito lá nos Estados Unidos e essa relação de política e direito aqui no Brasil. Tanto é que é muito difícil até nos últimos tempos saber o que é noticiário jurídico, o que é noticiário político. Algumas semanas atrás, até o ministro da Justiça, André Mendonça, em pleno domingo, ingressou com uma DIN no Supremo pedindo liberdade de expressão depois de contas serem barradas no Twitter, conta de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Como que você vê essa judicialização da política nesses países, tanto no Brasil como nos Estados Unidos? Olha, Érico, a judicialização da política tem que ser vista numa primeira abordagem de forma natural, não é? Porque, veja, só há judicialização da política em países democráticos, né, com o judiciário independente. Então, é natural que essa judicialização da política ela tenha surgido nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de fato, têm uma tradição democrática e de independência dos poderes, inclusive do judiciário, muito longa, né? O judiciário sempre teve grande independência nos Estados Unidos, a Suprema Corte, naquele sistema de freios e contrapesos, e a Suprema Corte sempre teve muito poder, né, para tomar decisões que impactam no executivo, que impactam no legislativo e que impactam na vida dos cidadãos. Então, essa ideia de judicialização, lá nos Estados Unidos, é vista até com certa naturalidade. Eles estão acostumados, né, com o fato de que os juízes têm bastante poder político aqui no sentido de tomar decisões, né, que impactam todo o sistema político. Não vamos confundir, né, isso é um risco, a ideia de judicialização da política com a ideia de politização do judiciário, que é outra coisa. E que também acontece, tanto lá nos Estados Unidos como no Brasil, e que seria, digamos, aí, um ponto negativo, né, desse fenômeno. Mas essa judicialização, ela, como eu disse, é natural no Brasil, após 88, num sistema em que o judiciário, de fato, tem muito poder, né, com controle de constitucionalidade,
todas as possibilidades de acesso ao Supremo com ações diretas, com a DPF, com ações de controle difuso de constitucionalidade. Então, é natural que o Supremo, no Brasil, ele tenha esse poder que é, digamos, em alguns aspectos até maior do que a Suprema Corte, né? Porque lá não tem ações diretas, e, consequentemente, que esses atores políticos tenham muita influência sobre a política brasileira, não é? Muito impacto. Embora, veja, Érico, aqui é importante observar o seguinte, no Brasil há um certo desconforto com esse fenômeno pelo fato de que os juízes do Supremo têm um poder monocrático muito grande, não é? Que os juízes nos Estados Unidos não têm. Não é? Rarissimamente você vai ver nos Estados Unidos juízes dando decisões monocráticas, liminares, não é? Suspendendo leis vigentes, porque, de fato, lá não existe esse poder. Primeiro que não existe o controle concentrado de constitucionalidade e, pelo sistema deles, salvo em raríssimas situações, juízes da Suprema Corte não dão decisões democráticas. Isso aponta, de fato, para uma certa anomalia do nosso sistema, não é? Em que nós temos, no dizer de alguns, 11 Supremos, né? 11 ilhas, cada um com muito poder. Isso não é bom. Isso não é bom para a democracia, não é bom para o Poder Judiciário, porque quem tem muito poder tem muita responsabilidade, e responsabilidade implica em controle. Né? Então, o que nós sentimos aqui no Brasil, fazendo esse paralelo com a Suprema Corte, é que há um excessivo poder à figura do juiz individualizado na Suprema Corte, juiz individualizado no STF, sem devidos instrumentos de controle desse poder. E até para pegar a diferença da Suprema Corte americana com a do Brasil, aqui no Brasil, principalmente de 2013 para cá, talvez depois das manifestações de junho, a questão política ficou muito mais explorada, muito mais debatida, também com as redes sociais. E hoje em dia é até mais fácil a pessoa que sabe os 11 ministros, os nomes, do que os 11 jogadores da seleção brasileira, digamos assim. Nos Estados Unidos é assim também, os ministros têm ampla publicidade, as pessoas sabem quem são os ministros, lá são 9, né, se eu não me engano, e conhecem o perfil 9 de cada um, porque aqui o pessoal já sabe, o Marco Aurélio costuma divergir, o voto da Carmen Lúcia é um pouco mais poético, cada um tem uma faceta diferente. Nos Estados Unidos, as pessoas sabem os nomes e as características, é um pouco menos restrito essa publicidade quanto ao perfil deles. Não. Veja, se você conversar com o americano médio, dificilmente ele vai saber dizer o nome de 2 ou 3 justices, né? 2 ou 3 membros da Suprema Corte. Talvez ele conheça, falando americano médio. Americano médio, vamos dizer, aquele que acompanha as notícias pela TV, de vez em quando lê um jornal, de vez em quando lê a internet. Ele provavelmente sabe que o chefe da Suprema Corte é o John Roberts, que é um conservador, que foi indicado pelo Bush. E o que ele vai saber é dizer o seguinte: olha, a Suprema Corte ela está dividida, né? Porque, em geral, eles veem o resultado, normalmente lá, em questões mais controversas, como são 9. Em geral, os placares têm sido 5-4, né? Em temas que envolvem alguma polarização política, ideológica, porque, atualmente, na Suprema Corte, há 5 juízes que foram indicados por membros do Partido Republicano e 4 que foram indicados pelo Partido Democrata, que lá eles chamam de liberais, não é? Que seria um pouco mais à esquerda. Então, o americano médio ele vai saber te dizer isso. Olha, a Suprema Corte está um pouco dividida, né? Tem alguns juízes lá que foram indicados pelos democratas, outros pelos republicanos, mas também isso não diz muita coisa, porque, às vezes, mesmo em temas controversos, como aconteceu esse ano, né, na Suprema Corte, até escrevi um artigo para o Jota sobre as principais decisões da Suprema Corte, mesmo em temas como o aborto, não é, que divide muito o eleitorado e divide muito democratas e republicanos, houve uma discussão esse ano sobre uma lei da Louisiana que dificultava um pouco o aborto, e o presidente, John Roberts, que é conservador, ele votou com os liberais. Então, mesmo assim, de vez em quando há uma mudança nos votos, ou os liberais, conforme o tema, às vezes votam mais para o centro, para a direita. Então, que a Suprema Corte nos Estados Unidos ela tem um perfil mais discreto, não é, do que o brasileiro, até pelo aquele fato que eu te disse. Né? As decisões, em geral, são colegiadas, as sessões não são televisionadas, isso é importante observar também, não é? Que aqui passou a ser transmitido ao vivo. Na Suprema Corte,
não é permitido, inclusive, nem fotografar os juízes quando eles estão em sessão, né? A única novidade que aconteceu esse ano, por conta da pandemia, foi a transmissão do áudio das sessões de, vamos dizer assim, sustentação oral, né? Não é exatamente igual, de arguição. Pela primeira vez na história, a Suprema Corte, veja só, permitiu o áudio da sustentação oral, né? O que foi já lá uma grande novidade. Mas não há o televisionamento, portanto, os juízes eles são mais discretos, e aí também depende um pouco do perfil, né? Como acontece aqui, tem aqueles juízes que são mais recatados, vamos dizer, e aqueles que gostam um pouco mais de exposição. E, em geral, veja, o que acontece é que a comunidade jurídica, sim, e a comunidade política, ela conhece bem os juízes, né? Eles são figuras muito conhecidas no meio jurídico, nas universidades. Então, você tem, por exemplo, juízas como a Sônia Sotomayor, que ela faz muita palestra em universidade, não é? Então, ela tem uma visibilidade maior. Ela escreveu uma autobiografia sobre a vida dela, que foi best-seller nos Estados Unidos, né? E, claro, nós temos lá a icônica juíza Ruth Bader Ginsburg, né? Que está lá nos seus 90 anos na Suprema Corte, com 90 anos de idade, né? E ela é uma juíza muito respeitada, muito admirada. Ela aparecia também com certa frequência na mídia, porque era uma juíza que tinha uma certa exposição, né? Ela, antes de ser juíza, ela já era conhecida, porque ela foi advogada de direitos civis, de direitos das mulheres. Então, digamos, é uma juíza que, né, quase todo mundo nos Estados Unidos conhece, a juíza Ruth Bader Ginsburg, a juíza Sônia Sotomayor, o próprio presidente John Roberts, né, que frequentemente participa, às vezes, de cerimônias de formatura, enfim. O falecido juiz Scalia também, que era bastante conservador, era muito conhecido por suas posições públicas. Mas você tem também aqueles outros juízes, né, que são mais low profile, como eles dizem, né, que são mais discretos e fazem o seu trabalho ali sem tanta atenção da mídia. Uhum. Você citou que tem uma das integrantes da Suprema Corte com 90 anos. Lá não tem, então, uma regra de aposentadoria compulsória quando atinge uma determinada idade, igual a gente tem aqui? Não. Essa é uma das diferenças, não é, entre a Suprema Corte dos Estados Unidos e a Suprema Corte brasileira. Eu diria até, porque é uma das únicas Supremas Cortes no mundo, não é, que tem esse sistema de vitalicidade sem uma idade pré-estabelecida, né? De fato, os juízes podem permanecer no cargo enquanto estiverem em condições de exercê-lo, naturalmente. Claro que, completando, vamos dizer, o tempo de serviço que eles têm para se aposentar, se eles voluntariamente quiserem se aposentar, eles podem fazê-lo, não é? Caso contrário, eles podem permanecer até a morte, né, como aconteceu já inúmeras vezes, né, de juízes que permanecem até o seu falecimento, caso do próprio juiz Scalia, que eu citei, não é? E aí entra também, veja, um pouco do jogo político, não é? Porque a juíza Ruth Ginsburg, por exemplo, que, né, já está numa idade bastante avançada, inclusive ela está enfrentando muitos problemas de saúde que foram noticiados recentemente, ela evidentemente não quer sair agora, né, porque ela foi indicada por um democrata e o presidente é um republicano, né? Se ela sair agora, ela vai oportunizar de alguma forma que a vaga dela seja preenchida por uma indicação do Donald Trump, que é o presidente republicano. Então, evidentemente que ela vai, né, mesmo ela desejando talvez se aposentar, ela ou outros que também já têm uma certa idade, talvez esperem, né, esse giro aí da eleição presidencial para aí sim, né, se aposentar e oportunizar que o novo presidente indique um membro mais jovem, né? E esse também, Érica, é interessante observar, tem sido uma tendência nos Estados Unidos, né? Nos últimos 15 ou 20 anos, os presidentes têm indicado juízes muito jovens. Claro que quando eu falo jovens, é da minha idade, né? 50 anos, 45 anos, justamente para que eles possam permanecer durante muito tempo na Suprema Corte, representando, vamos dizer, né, ideologicamente ou politicamente, aquele partido que os indicou. Uhum. Agora, voltando para o seu livro, Cássio, tem vários textos da coluna e do livro também que tratam da cultura americana, mas não só da parte jurídica, até às vezes com gancho na parte jurídica, mas não necessariamente. Fala de cinema, música, artes. Como que você relaciona esses temas diretamente com o direito e como que você pega esses ganchos assim?
Eu gosto muito de cultura em geral e gosto muito de cultura americana também, estudo muito, né? Música, cinema, artes pictóricas. Então, eu sempre que eu vejo algo assim diferente, né, e que tem alguma relação com o direito, eu procuro desenvolver algum tema que seja também do interesse do leitor para enriquecer culturalmente o leitor, né? Então, nesse livro, por exemplo, tem um texto muito interessante que eu fiz sobre o Johnny Cash, né, que é um cantor bastante conhecido dos Estados Unidos, tem muitos fãs no Brasil também. Ele surgiu ali naqueles anos 50, junto com o Elvis Presley, e o Johnny Cash tem uma história de vida muito interessante. Aliás, foi até a própria vida dele também tem um filme, né, o John and June, que, se eu não me engano, ganhou o Oscar até, a cinebiografia do Johnny Cash. E a vida dele é muito interessante porque o Johnny Cash, ele estava meio em decadência ali pelo início dos anos 70, né? E ele fez um show em Folsom, um presídio na Califórnia, que ressuscitou a carreira dele, né? E aí eu conto um pouco sobre como foi essa relação dele com o sistema prisional nos Estados Unidos, porque ele inclusive chegou a ser preso também em determinada época, né, por usar lá umas substâncias entorpecentes proibidas. E o Johnny Cash, ele começou a ter uma relação de muito respeito entre os presidiários, porque ele escrevia canções sobre a condição dos presos nos Estados Unidos, né? E ele, inclusive, nos anos 70, ele chegou a se reunir, se eu não me engano, com o Nixon para reclamar, né, de uma melhoria no sistema prisional americano. E você sabe que lá, né, esse tema das prisões é um tema politicamente também, não só juridicamente, mas politicamente muito significativo. E aí eu mostro nesse artigo também como essa questão dos direitos dos presos foi como que isso evoluiu na própria jurisprudência da Suprema Corte, né? Porque a Suprema Corte nos Estados Unidos durante certo tempo ela não se intrometia, vamos dizer assim, na administração prisional, não é? Só que isso foi mudando um pouco justamente por essas demandas, né, de um melhor tratamento para os presos nos Estados Unidos, porque nós sabemos, né, até em filmes que algumas unidades prisionais nos Estados Unidos têm uma condição muito brutal, né, em relação aos seus presos, e de fato isso acabou repercutindo, né, esses movimentos de defesa dos direitos presos acabou repercutindo a jurisprudência da Suprema Corte nos anos 70 foi modificada, né, para dizer não, em determinadas situações o Poder Judiciário ele pode sim intervir na condição dos presos. Então eu trago esse tema, né, da música, do cinema também, às vezes quando tem alguns filmes, né, que tratam de questões jurídicas, eu procuro trazer. Nesse aí, se eu não me engano, tem aquele famoso caso lá do New York Times versus United States, né, que foi parar na Suprema Corte, que dizia a respeito aos papéis do Pentágono, né? Foi um filme com a Meryl Streep e que também chegou ao Oscar, um filme muito interessante para se refletir, né, sobre liberdade de expressão. Aliás, eu sei que você cobre com frequência para o Jota esse Sim. tema da liberdade de expressão, e esse filme mostra exatamente isso, né, como que a Suprema Corte lidou com uma tentativa do governo Nixon de proibir uma matéria, né, pelo fato de que essa matéria tinha sido obtida por um vazamento ilegal de um servidor do Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos. E veja que esse tema, né, foi também muito discutido no Brasil por ocasião daqueles vazamentos da Lava Jato, né, se a imprensa poderia ou não publicar. Então você veja que muitos desses temas, né, que estão sendo discutidos lá na Suprema Corte, nos Estados Unidos, também reverberam aqui. Aliás, esse ano, agora em 2020, eu escrevi quando o Supremo, o ministro Celso de Mello, deu aquela liminar com relação à gravação da reunião do Bolsonaro, aquela famosa reunião, não é, cheia de palavrões. E eu lembrei que havia um episódio, lembrei para o leitor do Jota que havia um episódio semelhante, não é, também com relação às fitas do Nixon, né? Isso já era outro caso em que também havia a gravação de uma reunião no Salão Oval, né, da Casa Branca. Isso já dizia a respeito daquele escândalo do Watergate, em que também, não é, o judiciário deu uma decisão lá nos Estados Unidos determinando que o Nixon apresentasse essas fitas da gravação de uma reunião que o comprometia muito, né, e que, aliás, foi o estopim para a sua queda, para a sua renúncia. E foi muito curioso, porque eu escrevi esse artigo observando essa coincidência, e na semana seguinte o ministro Celso de Mello deu a liminar e ele citou, né, o caso Nixon.
dizendo que realmente havia acontecido a mesma coisa lá nos Estados Unidos, citou o precedente que havia sido julgado pela Suprema Corte com relação a esse caso. Uhum. Até aproveitando que você falou de uma coluna que pode ter tido uma repercussão, a gente não sabe se o ministro decidiu citar por causa da sua coluna, mas nesses 2 anos de coluna, qual a coluna que você acha que deu mais repercussão, assim, que você escreveu e você sentiu que teve um retorno maior, ou foi mais polêmica? Qual que foi uma Olha, coluna mais marcante? teve uma coluna, teve uma coluna que eu escrevi na época da reforma trabalhista, que se chamou A Reforma Trabalhista Sonho Americano, que era justamente uma comparação do direito do trabalho no Brasil com os Estados Unidos, né? Porque muitos então diziam, não, nós temos que adotar o modelo americano, fazer um direito do trabalho mais simples, mais informal. E nesse artigo eu procurei mostrar como é o direito do trabalho nos Estados Unidos, porque muitas pessoas estavam citando dados completamente falsos e errôneos sobre a realidade das relações do trabalho nos Estados Unidos, né? Dizendo coisas absurdas, como, nos Estados Unidos não tem justiça do trabalho, tem poucas ações trabalhistas, como se isso significasse que não há litigância trabalhista nos Estados Unidos. Então, esse artigo que eu escrevi foi ali no auge dos debates sobre a reforma trabalhista, em 2017, se eu não estou enganado. Esse artigo ele realmente foi um estouro, ele ficou na lista dos mais lidos do Jota no ano, teve milhares de acessos, né? Até hoje ele circula muito aí em WhatsApp. Foi um artigo que realmente me surpreendeu, né? E até hoje aí eu sou convidado para dar palestras sobre esse tema, em razão de um artigo que eu escrevi para o Jota, mostra também como o Jota, né, repercute bem no meio jurídico esses debates. E também alguns que eu tratei da política, e já sobre o governo Bolsonaro, né, sempre também em razão dessa polarização, eu escrevi um artigo sobre o ex-ministro Weintraub, né, quando ele começou digamos, dizer que havia baixa produção científica nas universidades. Eu fiz uma pesquisa no seu currículo Lattes e notei que ele, como professor, tinha uma baixíssima produção acadêmica de pesquisador, né? E apontei isso no artigo. Esse artigo também ele circulou bastante, né? Então, eu fico muito feliz, né, quando vejo essa repercussão, quando vejo que estou, de alguma forma, contribuindo para o debate, porque eu acho, Érico, o que nós precisamos muito hoje no Brasil é de um debate um pouco mais qualificado, não é? Um debate com argumentos, um debate com fundamentos, com dados. Não importa se você é de esquerda ou de direita, todas as posições são legítimas, não é? Mas o debate ele tem que ser um debate honesto, né? Ele tem que ser um debate fundado em dados, fundado em argumentos, e não meramente um debate que parte de acusações, de ofensas. Então, acredito que nós, não é, como, vamos dizer assim, intelectuais públicos, nós que somos professores, que somos profissionais do direito, nós temos um papel importante, né, de qualificar o debate. E eu acho que o Jota ele é um veículo muito bom por isso, né? Os debates são muito qualificados, as pessoas escrevem com bastante respeito e tolerância a posições contrárias. Uhum. E sobre o livro ainda, Cássia, são 33 textos, 33 artigos, colunas. Como que foi o processo de seleção? O que norteou a tua escolha para 33 textos? Sim, essa pergunta também é muito boa, porque, veja, eu tenho um problema meu da coluna, até já conversei com o editor Calel sobre isso, né, que às vezes eu acabo escrevendo sobre assuntos muito diferentes, né? E para organizar um livro isso não fica bom, né? Você tratar de temas muito díspares num único livro. O livro, mesmo sendo uma coletânea, ele tem que ter uma certa unidade temática, não é? Então, como eu escrevo muito sobre o direito comparado Brasil e Estados Unidos, eu decidi para esse livro fazer essa coletânea um pouco temática, não é? Que é o direito comparado. Então, eu selecionei esses 33 textos dos 2 primeiros anos da coluna que tratam de comparações, né, entre o direito no Brasil e o direito nos Estados Unidos. E acho que o resultado ficou bem interessante para o leitor, né, porque eu percebo também, Érico, que entre os leitores do Jota e na comunidade jurídica em geral, há uma grande curiosidade pelo direito dos Estados Unidos, não é? Porque, em geral, veja, as nossas referências legislativas e legais, elas são muito baseadas na experiência europeia do direito. Naturalmente, porque, claro, né, nós somos
tivemos uma colonização de Portugal, o nosso direito vem da civil law europeia, né? O direito americano ele é muito diferente, mas acontece que com o capitalismo global e com a importância econômica e política que os Estados Unidos têm, evidentemente, não é que tudo que acontece nos Estados Unidos repercute aqui, nos interessa. Basta veja essa questão aí da uberização, né? Que é um tema muito discutido hoje em dia, um tema muito importante. Não tem como você debater uberização sem saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, inclusive, onde leis estão sendo aprovadas para melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores sob aplicativo. Então, esse fato, né, da economia globalizada, da importância cultural, política e econômica dos Estados Unidos, naturalmente desperta nos leitores, eu percebo esse interesse pelo direito americano, que para nós, veja, ele é um pouco desconhecido, né? Porque nas faculdades de direito, em geral, quando falamos de direito comparado, nós procuramos ver o que está acontecendo na França, em Portugal, na Itália, na Alemanha, né? E veja que esses países têm muita influência jurídica no Brasil, né? Se você pegar o currículo dos ministros do Supremo, muitos estudaram, né, na Alemanha, na Itália ou na França, embora também, não é, cada vez mais os Estados Unidos têm essa influência, porque também já temos ministros que fizeram mestrado nos Estados Unidos. Então a influência do direito americano ela vem crescendo muito no Brasil, né? Basta pegar aí os livros de direito constitucional que você vai ver referência a vários doutrinadores americanos. Então, eu aproveitei, né, digamos, esse interesse que é manifesto hoje no direito brasileiro sobre o direito americano para dar essa unidade ao livro e debater vários temas, não é, que são importantes lá e são importantes aqui. Uhum. Só para o espectador ter uma noção do quão geral a coluna é, eu lembro de uma que eu tenho um especial carinho porque eu sou amante de futebol também, que você escreveu em fevereiro, que fala sobre um documentário que trata do Sunderland, um time inglês. E também, a título de curiosidade, tempos atrás, quando o futebol voltou na Alemanha, foi o primeiro país a voltar às atividades, né, depois da pandemia. Eu queria assistir, porque eu estava com abstinência de futebol e não tinha um time para quem torcer. Aí eu coloquei no Twitter e o Cássio sugeriu um time de operários da Alemanha, porque futebol é um esporte que você gosta bastante também, né, Cássio? Sim, é verdade, Eric. Eu sei que você é santista, né? Exato, sou santista. Então, eu também. Eu moro no Rio de Janeiro há 24 anos, mas eu sou de Curitiba e torço para o Curitiba. E gosto muito de futebol, acompanho, né? Gosto muito do futebol inglês também, que é muito importante estudar hoje, né? Porque é o melhor modelo de organização, vamos dizer, o campeonato mais bem sucedido no mundo. E veja, né? Para nós que somos do meio jurídico é muito interessante também, porque a modernidade, vamos dizer assim, da Premier League, do campeonato inglês, decorre muito da boa organização, inclusive jurídica, do futebol inglês, não é? Dos contratos de exploração de TV. Veja que nós estamos tendo agora aí, você deve estar acompanhando também, né? Uma grande controvérsia sobre essa medida provisória que o governo Bolsonaro editou com relação aos direitos de transmissão, e aí é uma questão dos contratos que já haviam sido firmados. Então, eu acho que o mundo do direito ele também está muito presente no esporte profissional. Não só com relação, né, aos direitos de imagem, mas também eu tenho algumas colunas escritas sobre isso, sobre os direitos dos atletas, né, sobre a profissionalização, sobre os sindicatos. Eu escrevi também, há alguns meses atrás, uma coluna sobre os contratos entre o sindicato dos jogadores de futebol americano e a federação que organiza o campeonato lá, né, que eu acho que é NFL, né, o campeonato de futebol americano. Então, tem aspectos jurídicos muito interessantes, né, que aqui no Brasil estão muito subdesenvolvidos, né? Você veja que praticamente os atletas no Brasil eles têm muito pouca voz nas discussões sobre o destino do futebol. E nós estamos vendo o que aconteceu esse fim de semana, não é? Um episódio lá em Goiás em que atletas, né, iriam jogar doentes, ou seja, com risco à própria vida, né? Como eu também tenho essa experiência aqui no direito do trabalho, eu percebo que muitas vezes, né, nós não vemos os atletas como trabalhadores que têm os seus direitos, que precisam ter canais institucionais adequados de representação, coisa que no futebol americano, por exemplo, é altamente profissionalizado, né? Então, eu acho esse tema muito interessante também e gosto de escrever sobre ele, inclusive porque o meu filho, que
tem 14 anos, também é um grande seguidor do futebol, e de vez em quando ele troca umas ideias comigo aqui. A gente acaba também conversando bastante sobre futebol. Agora ele me perguntou, né, para explicar para ele essa polêmica da medida provisória de transmissão, mas o assunto está tão complexo que, né, fica difícil até para explicar para alguém todos os aspectos polêmicos que envolvem as transmissões de futebol pela TV hoje no Brasil. Uhum. Você falou da coluna que teve mais repercussão ligado à reforma trabalhista. Mas você, pessoalmente, de todas as colunas, qual você mais gostou de ter feito? Você mais se orgulhou? Foi um tema que você gosta de abordar e você falou, nossa, ainda que legal que eu consegui falar sobre isso. Olha, eu tenho uma coluna que eu gosto, tem duas colunas que estão no livro aqui, não é? Uma delas é a primeira, foi colocado como o primeiro artigo aqui do livro, que é uma história sobre um processo de impeachment que aconteceu no estado do Alabama, nos Estados Unidos, que é uma história muito hilária, muito engraçada. Eu gosto também, né, dessas histórias curiosas, e que envolveu lá um governador que acabou tendo um envolvimento emocional, afetivo com uma assessora, e isso desencadeou um processo muito curioso de impeachment no estado, né, sobre o qual até eu pude fazer uma reflexão fazendo um paralelo com o impeachment no Brasil. Então, uma coluna assim muito divertida. Eu, aliás, às vezes, né, não sei se você reparou, eu gosto de explorar um pouco os aspectos humorísticos também, né, envolvidos em alguns processos judiciais, envolvidos em algumas controvérsias. E esse foi uma coluna que assim eu me diverti escrevendo, né, porque a história em si é muito engraçada. Outra coluna também, não é, que está aqui no livro, é uma coluna que essa também, Érico, ela foi muito lida no Jota, a coluna se chama Advogados Escrevam Menos e Ganhem Mais Dinheiro, né? Que é um apelo que eu faço para que as petições e as decisões judiciais também sejam mais concisas, né? Sejam mais objetivas, porque, lamentavelmente, o direito brasileiro sofre do que eu chamo de ruibarbosismo, né? Que é uma certa empolação excessiva, não é muitas vezes uma linguagem muito rebuscada e muito extensa para dizer coisas que podem ser ditas muitas vezes de forma sucinta, breve e clara. E esse artigo foi muito curioso porque eu fui também trazendo alguns exemplos e algumas experiências no Brasil e nos Estados Unidos, né, de situações absurdas em petições enormes, né, que os juízes recusaram e mandaram que fossem reduzidas no seu tamanho. E mostrando também casos curiosos, por exemplo, como de presos nos Estados Unidos que, mesmo sem conhecimento jurídico, conseguem fazer petições que acabam sendo apreciadas pelo judiciário, né? Então eu peço humildemente aos advogados que aprendam com eles, porque muitas vezes, né, dizer menos é dizer mais. Agora sim. Cássio, tem algum tema que você gostaria de ter feito uma coluna, mas que acabou deixando passar? Ou que na semana que você ia escrever tinha um tema predominante que você não podia deixar de abordar? E que passou o timing que você falou, nossa, eu queria ter abordado esse tema, mas agora já passou, já foi o tempo. É verdade, você disse no início, né, que eu muitas vezes sou um cronista, né, e o cronista tem esse desafio, né, na semana às vezes tem 2 ou 3 assuntos interessantes, mas você só pode escrever sobre um deles. Eu até tenho abusado um pouco aí do Calel, às vezes eu mando uma coluna extra aí na quinta-feira para não perder um assunto quente, mas isso acontece. Recentemente comemorou-se 100 anos do caso Sacco e Vanzetti nos Estados Unidos, né, que é aquele caso dos imigrantes italianos que foram justamente condenados à morte nos Estados Unidos. E eu estava com essa coluna meio rascunhada, mas né, acabam vindo outros assuntos e acabou passando, né? Então, aí, principalmente quando tem essas efemérides, né, eu quero escrever sobre o assunto, mas nem sempre é possível. Então, realmente, esse é um desafio, né? Você não perder um tema interessante, você está sempre atualizado com os debates. E, em todo caso, essas colunas ficam rascunhadas na gaveta, qualquer hora elas voltam aí, né? Surge um tema que pode torná-las atuais novamente. Legal. E para finalizar, Cássio, eu queria entender como que é o seu processo de produção, porque para quem produz texto, que é o meu caso também, tem dia que você está travado, não vai, e aí você fala, não, melhor parar, aí você acorda no dia seguinte e escreve em 15 minutos que você não conseguiu 2 horas no dia anterior.
Tem gente que gosta de escrever sempre no mesmo dia e horário da semana, tem gente que, né, quando vem a ideia, prefere sentar e escrever para não perder a linha lógica de raciocínio. Como que é o seu processo de produção? Tua coluna sai toda segunda-feira, você escreve num dia determinado sempre, ou quando a ideia vem, você vai marcando tópicos? Como que você produz o seu texto? Tem um processo ou cada semana é uma semana? O meu sonho seria esse, né? Sentar, digamos, no mesmo horário, no mesmo dia da semana e escrever a coluna, mas isso é muito difícil para mim, até porque, claro, eu tenho minhas outras atividades, né, como procurador, como professor, e às vezes tem palestra, tem algum evento para participar. Então, além disso, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito organizada, também muito disciplinada, né? Então, eu tenho que pegar e sentar a hora que vem, né, a ideia, já desenvolver alguma coisa. Isso pode ser, às vezes, tarde da noite, ou de manhã, quando eu acordo, né, procuro já rascunhar alguma ideia, deixo ali no computador. Dificilmente escrevo o artigo assim todo, né, de uma sentada só. Normalmente eu faço algum rascunho, faço a estrutura do artigo, e procuro sempre, né, eu sempre procuro mandar até a sexta-feira para eu ficar mais tranquilo, né, não ficar preocupado com a coluna no fim de semana, mas confesso que também nem sempre isso é possível, né, acaba dando trabalho aí para o Calel, para o Luiz Viviane, né, mando na segunda-feira, como aconteceu hoje, aliás, não é que eu estava com uma ideia e ela ficou maturando muito tempo na minha cabeça, mas sempre tem aquele melhor conselheiro, né, do colunista, que é o prazo fatal, né? Quando chega na segunda-feira de manhã, não tem jeito, se a coluna não saiu, ela vai sair a forceps, né? E aí acontece também que muitas vezes eu acabo na segunda de manhã finalizando ou mesmo escrevendo a coluna inteira. Uhum. Você citou o Calé e o Luiz, que são os editores formais, que olham o texto antes de publicar de fato nos sites. Você tem algum editor informal, algum consultor informal que você pede para a pessoa dar uma lidinha antes? Tua mulher, teu filho, algum amigo, algum colega? Eu faço, né? Nem sempre é possível justamente por causa do prazo, né? Mas especialmente quando é uma coluna assim que toca num tema mais sensível, né? Às vezes uma questão aí da política, enfim, eu realmente procuro pedir para minha mulher, Daniele, dar uma olhadinha, né? Para ver a opinião dela, que eu também sempre respeito. A minha filha, a Beatriz, ela também é estudante de Direito, né? Ela estuda aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então também às vezes peço para ela ler a coluna. E dependendo do tema, também consulto alguns amigos, né? Quando é de trabalho, eu às vezes troco uma ideia com o meu colega aqui, Rodrigo Carelli, que também escreve para o Jota, ou com algum outro professor, se é um tema não é um pouco distante aqui da minha realidade profissional. Mas muitas vezes também não dá tempo, né? Eu simplesmente tenho que entregar a coluna e acaba tendo só a revisão da editoria, que também, às vezes, né, se também é um assunto um pouco mais delicado, eu peço, não, olha, dá uma olhadinha nesse aspecto, o que você acha? Dá uma sugestão para entregar o melhor texto possível aí para os leitores e assinantes do Jota. Muito legal. Deixa eu mostrar o livro aqui novamente, para quem nos assiste, O Mundo Fora dos Autos. Onde que o pessoal consegue achar, Cássio, para comprar o livro? Olha, o livro está disponível no site da editora Lumen Iuris, que é uma editora aqui do Rio de Janeiro, ou também no site da Amazon. Legal. A gente conversou com Cássio Casagrande, procurador do Trabalho do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, que desde abril de 2018 é colunista aqui do Jota. A coluna do Cássio é uma das mais lidas do site, e ele que lançou recentemente o livro O Mundo Fora dos Autos, lançado pela editora Lumen Juris, reúne 33 artigos, colunas publicadas entre 2018 e 2019 no Jota. Obrigado, Cássio, pela atenção, pelas informações, pelo ótimo papo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Érico. Foi um prazer conversar com você e com os leitores e assinantes do Jota.